Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós consideramos como tema central para este capítulo a justiça de Deus. Nós entendemos que a carta de Paulo a Romanos é um tratado. É um livro muito complexo e o seu entendimento ele não é fácil. O próprio apóstolo Pedro, ele chega a falar e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer de todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, o próprio apóstolo Pedro viu a dificuldade de entender esta carta. Mas nós vamos agora, meus irmãos, entender que Paulo, ele escreveu várias cartas para igrejas que ele já tinha visitado e criado. Quando Paulo ele escreve para a região da Galácia, lá ele tinha implantado 4 igrejas: Antioquia de Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, Paulo escrevia aquelas cartas no sentido de que todos permanecessem firmes. Lá nesse caso, na região da Galácia, surgiram os judaizantes, que eram aqueles judeus que se converteram, mas entendiam que tinham que continuar com práticas judaicas, obedecendo à circuncisão, guardando o sábado, questão da alimentação. Quando Paulo escreve para a região, quando Paulo vai até a Macedônia, que era a capital, era Tessalônica, Paulo ali ele implanta uma igreja, e ali depois ele vai, na sua segunda viagem missionária, vai até Filipos, vai a Colossos, vai a Atenas. Depois ele vai na sua terceira viagem missionária até Éfeso, onde ele demora um certo tempo. Então, Paulo escreve essas cartas para consolidar aquilo que ele já tinha pregado, que era o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas. E surgiram vários questionamentos sobre Paulo, que Paulo, por não ter convivido com os apóstolos, ele não era um apóstolo, ele não tinha condições de ser apóstolo, seu apostolado era questionado. E Paulo já tinha dito, ele defende o seu apostolado, dizendo que foi o próprio Jesus que o fez apóstolo. Mas quando Paulo escreve aqui para Romanos, Paulo nunca tinha ido a Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma. E há muitos questionamentos acerca disso, onde dizem que foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Mas também não tem nenhuma consistência na fundamentação bíblica que Pedro fundou a igreja. O que nós achamos e entendemos mais coerente é que, quando houve o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, tinha gente de várias partes do mundo. E também nós vamos ver que, na época de Roma, os imperadores, começando lá quando Jesus nasceu, com Otávio Augusto, depois Tibério, depois veio Calígula e Cláudio, depois Nero. Então vamos ver que no Império de Cláudio, em 48 a 54, ele expulsou todos os judeus
de Roma. Depois, Nero assume, revoga esse decreto e muitos judeus voltam. Evidentemente também que uns não obedeceram e ficaram. Então, entendemos que essa igreja foi fundada por essas pessoas. Mas a ideia de Paulo era ir a Roma e ele ficar algum tempo em Roma, mas o desejo final de Paulo era realmente ir até a Espanha, pregar, fundar uma igreja na Espanha. Mas quando Paulo está voltando da sua terceira viagem missionária, e já ali na Grécia, ele escreve essa carta para Roma, a igreja de Roma. E as demais cartas de Efésio, Colossenses, Filipenses, que ele escreveu para Tito, ele estava preso, já prisioneiro em Roma. E o fato é que Paulo tinha essa vontade de ir até Roma. Mas quando Paulo volta da terceira viagem missionária, vem para Jerusalém, e há um complô contra Paulo, até para matá-lo, e Paulo fica 2 anos preso na Cesareia de Filipe, que era o lugar onde ficava o governador. No caso, na época de Paulo, era Félix. E ali havia um complô para ele retornar para Jerusalém, para ir até o Sinédrio, e aí um complô para matá-lo no caminho. Esse complô é descoberto e Paulo apela para Roma. E aí ele escuta uma voz do próprio Jesus que diz: tenha fé, seja firme. Assim como você pregou em Jerusalém, cabe também a pregar em Roma. Então Paulo ele vai, para Roma. Nós sabemos que aquela viagem de Roma, já no final do Atos dos Apóstolos, o quanto ele sofreu. Mas Paulo chega a Roma preso. Ele fica prisioneiro durante 2 anos, a prisão domiciliar. Mas Paulo, ele faz muito mesmo preso. Porque toda a guarda pretoriana de Roma, Paulo, ele prega para aqueles homens. E também Paulo não para, porque ele mesmo preso, ele fica escrevendo cartas às igrejas. Paulo tinha uma preocupação muito grande que a mensagem salvífica de Jesus, certo? Ela permanecesse firme, porque muito distorciam a palavra dele. Mas ele começa aqui no capítulo 1 de Romanos, dizendo: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Cristo, ou seja, servo de Jesus Cristo. É uma ideia de humilhação, de dependência dele de Jesus. Ele está aqui afirmando a sua dependência do Senhor Jesus. Chamado para ser apóstolo. Esse questionamento que diziam que Paulo não podia ser apóstolo, porque Paulo não tinha convivido com os apóstolos, Paulo está defendendo o seu apostolado, dizendo: eu recebi diretamente de Jesus, separado para ser o evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, ele foi separado para pregar. Paulo foi o maior missionário da história. Paulo foi aquele que fundou mais igrejas. Paulo pregou para os gentios. Então, quando Paulo ele tem um encontro com Jesus, Jesus foi muito claro quando disse, para Ananias: cabe a este homem levar a minha palavra para os gentios, judeus, em todos os recantos da terra, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Como Deus é onisciente, Deus já sabia, por presciência, tinha um propósito para Paulo, como tem para cada um de nós. Antes da fundação do mundo, Deus já sabe tudo sobre a nossa vida. E se estamos aqui ainda, é porque o plano de Deus para a nossa vida ainda não foi concluído. Com respeito ao seu filho, qual a carne veio da descendência de Davi. Nós sabemos que a palavra de Deus dizia que o Messias viria da descendência de Davi. Ou seja, o Messias, Jesus, ele tinha 2 naturezas, humana e divina. E isso foi concretizado na pessoa de Jesus. Foi designado Filho de Deus com poder
segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele vai dizer, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé em todos os gentios. Jesus veio trazer a graça salvadora. Jesus ele veio nos reconciliar com Deus. Porque com a queda de Adão, houve a morte espiritual. Então Jesus traz a graça para nos reconciliar com Deus. Através do novo nascimento, através da regeneração, da palavra de Deus, nenhum de nós, mesmo afastado de Deus, pela morte espiritual, nós perdemos a capacidade de atender o não chamado de Deus. Ele vai dizer, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para seres santos, graças a vós outros, a paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Ele chama o povo amado de Deus, aqueles que viviam lá em Roma, convertidos, pregando a palavra, ele chama de amados. Mas ele agora vai falar do amor pelos cristãos de Roma. Mas Paulo desejava vê-los. Primeiramente, dou graça a meu Deus, mediante Jesus Cristo, tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós. Paulo está dizendo que ele faz isso incessantemente. Paulo ora incessantemente para estar com esses irmãos. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, que me ofereça boa ocasião para visitá-los. Ele vai dizer que em muitas situações ele foi impedido de ir até Roma. Ele vai dizer lá no livro de Atos dos Apóstolos, que ele teve impedimentos. Mas ele vai dizer, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Houve muitas dificuldades para Paulo chegar até Roma. Como fazer também outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por que Paulo fala que ele é devedor? Porque Paulo, ele quer passar para frente o evangelho de Cristo. Paulo, ele quer, como ele fez com as demais igrejas que ele fundou, ele passou o evangelho de Cristo à frente. Aqueles judeus que se converteram, aqueles gentios que eram pagãos, com a mensagem salvífica de Jesus. Então, Paulo passa isso para frente, ele se acha devedor com relação a Roma. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho a todos vocês em Roma. Ele está preparado para isso. Mas agora, ele vai falar da justiça pela fé em Jesus Cristo. Ele vai falar da justiça de Deus, que é diferentemente da justiça dos homens. Porque a justiça de Deus, ela vê até a subjetividade que a justiça do homem não vê. Se você pegar os 10 mandamentos da Bíblia, e lá de Êxodo, você vai ver que os primeiros 4 mandamentos de respeito ao amor a Deus. E os 6 últimos, amor ao próximo. Começando lá no 5º mandamento, honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtar, não fazer falsa testemunha, não cobiçar. Cobiçar, meu irmão, é subjetivo. Ninguém tem a capacidade de julgar ninguém por cobiça. Porque é subjetivo, está na cabeça das pessoas. Então ele fala que a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Porque não há nenhuma condição de você negar o que você fez. Diferentemente da justiça dos homens, que você pode
você tem essa condição, mas na justiça de Deus não há essa condição. Ele vai dizer, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Nós sabemos que a morte de cruz era uma morte humilhante, era uma morte para aquelas pessoas degradadas, as pessoas que fizeram coisas para os ladrões, pessoas que envergonharam. E Jesus, ele morreu numa cruz. Então, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque a cruz, ele traz para nós, é um símbolo de redenção. É através da cruz que nossos pecados foram perdoados, foram colocados nos ombros do nosso Senhor Jesus. E ali nós tivemos todos os nossos pecados perdoados. Ali Jesus levou consigo todo o peso do pecado da humanidade. Então a cruz é símbolo de justiça para cada um de nós. Jesus cumpriu a lei na cruz. Então Paulo, ele não se envergonha do evangelho, ao contrário. Paulo tem prazer em dizer o que Jesus fez em nosso favor. Mas ele vai dizer que, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho da fé em fé, como está escrito, o justo verá pela fé. A justiça de Deus é pela nossa fé em Jesus Cristo. O profeta Abacuque, ele pede a Deus que intervenha naquela nação de Judá que está se afastando de Deus, na idolatria, fazendo coisas que desobedeciam a Deus. Mas os planos de Deus são insondáveis. Deus disse, eu vou resolver. Deus manda uma nação ímpia, que eram os babilônios, cruéis, sanguinários. E Abacuque entra numa crise existencial. Senhor, esse povo é muito pior do que nós, do que os judeus. Como que o Senhor pode fazer isso? Mas Jesus vai dizer que o justo viverá pela fé. E essas palavras deram origem a toda a reforma protestante de Martinho Lutero. Porque ele vai agora entender que a salvação não é por obras da lei. A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. De Adão até a lei, até Jesus, a salvação se deu pela fé no Messias que viria, olhando para frente. E nós, Jesus até a sua segunda vinda, olhando para trás. Que a salvação se dá pelo Messias que já veio. Mas ele também vai falar da idolatria e da depravação dos homens. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então nós vamos ver que desde Adão até Moisés não existia lei. Que a lei foi dada em Moisés no ano 1500. Abraão no ano 2000 não tinha lei. Mas ele vai dizer aqui um texto muito rico. Porquanto, no 19 e 20, porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Também os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Mesmo no período entre Adão até Jesus, são indesculpáveis porque a criação de Deus é manifestada pela a glória de Deus é manifestada pela sua criação. Ninguém pode desconhecer isso, porque a glória de Deus é manifestada pela criação, por tudo que ele fez. Mesmo sem a lei, né? E depois vamos dizer que ela não salva ninguém, mas
o universo proclama a glória de Deus. E essas pessoas, elas começaram a, em função disso, fazer corrupção, entregar a sua imundícia aos desejos do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. A tal ponto, meus irmãos, que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Nós sabemos que lá em Gênesis, Deus, ele criou o homem e a mulher. A família foi projeto de Deus. Foi a primeira instituição criada por Deus. E a procriação se dá entre o homem e a mulher. Mas aqui as relações íntimas foram contrariar a natureza. Embora nós sabemos que essas relações que estão existindo no dia de hoje, homoafetivas, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Nós também, todos nós, homens de Deus, nós amamos todas as pessoas homoafetivas. Agora, com certeza, né, Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Se Deus cria o homem e a mulher para a procriação da raça humana e os modos naturais mudam, evidentemente que isso é contra a natureza. Também os homens deixaram o contato natural com a mulher, se inflamaram mutuamente na sensibilidade, contendo homens com homens, recebendo a si mesmo merecida punição do seu erro. Eu creio que, da mesma maneira, Deus também ama essas relações, ama o pecador. E por mais que a sociedade oficialize isso, mas a procriação se dá entre o homem e a mulher. Agora, nós, como homens de Deus, temos que amar essas pessoas, né? Agora, com certeza, cada um prestará conta de si a Deus pelos seus atos. Nós, na realidade, nós prestamos conta a Deus pelas nossas palavras, omissões e pensamentos. O único que pode nos julgar em pensamento é o próprio Deus, que é subjetivo. Mas ele vai também falar, para concluir esse capítulo, meus irmãos, da questão que entregues os gentios a reprováveis sentimentos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou à sua disposição mental reprovável praticar coisas inconvenientes. Aqui ele vai falar de uma série de pecados que esse povo está cometendo, como homicídio, avareza, difamação, malignidade, calúnia, soberbo, presunção, arrogância. Ou seja, eles perfídias. E ele conclui dizendo, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Esses pecados aqui mencionados são dignos de morte, morte eterna. E os que tal coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ele está dizendo que é muito pior aqueles que incitam as pessoas a fazer isso do que os mesmos que fazem. É muito pior porque está incitando, sabendo que a prática leva à morte. Não somente as fazem, mas também aprova que aqueles que fazem, aqueles que procedem. Então, Paulo chama a atenção nesse sentido. Então, meus irmãos, ele conclui esse capítulo falando isto, né? Então, nós vamos entender que Paulo começa esse capítulo, né, com a intenção de ir a Roma pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver ao longo de Romanos, ele chega a Roma e como é que Paulo trabalha essa questão na cidade de Roma. Que Deus continue nos abençoando.